Então, pessoal, hoje a gente vai resolver aqui as questões de biologia da FUVEST. O nosso intuito não é fazer a resolução certinha da prova. Nosso intuito é principalmente comentar o que a gente achou da prova e dar algumas dicas de como a gente resolveria a prova. E hoje a gente está aqui com o nosso amigo Takeshi, que vai estar resolvendo a prova junto com a gente. Oi, galera, tudo bem? Então, como o Pedro já apresentou, me conhece como Takeshi aqui na faculdade. Estou na turma deles também, primeira turma, e eu fico agradecido pelo convite que eles me fizeram para participar dessa correção das questões de biologia. Então, vou começar aqui. A nossa primeira questão: uma variedade de milho, milho BT, foi modificada com a inserção de genes da bactéria Bacillus thuringiensis, que produzem proteínas CRY. São tóxicas para insetos como as lagartas que atacam suas lavouras. Essas proteínas bloqueiam o trato digestório dos insetos, os levando à morte. Em aves e mamíferos que também se alimentam de milho, as proteínas CRY são inativadas durante a digestão ácida, perdendo sua ação sobre esses animais. A alternativa que indica corretamente um aspecto positivo e um negativo dos efeitos dessa modificação genética do milho para o ser humano é. Então, primeiro vamos olhar aqui a coluna dos aspectos positivos. Então, na alternativa A, o aumento do valor nutricional do milho. Então, essa alternativa a gente já pode excluir, porque no texto ele não fala nada sobre os aspectos nutritivos, nutricionais do milho. Ele não fala nada sobre os constituintes nutricionais aqui do milho. Então, só por esse motivo a gente já pode excluir a alternativa A. Então, alternativa B, menor tempo de maturação dos grãos. É que, novamente, o texto não fala nada sobre uma aceleração no processo de maturação desses grãos. Então, a gente também já pode eliminar a alternativa B. Facilitação da polinização das plantas. Então, no texto não tem nada que nos faça pensar no processo de polinização. Ele não trouxe nenhuma informação sobre as flores, que se a gente se lembrar, o milho é uma angiosperma, então ele possui flores, e também não fala nada sobre possíveis polinizadores. Então, também, a alternativa C também está errada, a gente já pode excluir essas alternativas justamente porque o texto não traz nenhuma informação sobre essas alternativas para a gente. Em D, economia de água pela redução da irrigação. Então, novamente, o texto não fala nada para a gente de algum aspecto como absorção de água por essas plantas, uma absorção de água mais rápida ou alguma outra característica que as proteínas CRY levem a essa economia de água para a redução da irrigação. Então, a gente já consegue chegar aqui na resposta, que é a alternativa E, que fala, como aspecto positivo, a maior produtividade das lavouras de milho. Então, está certo, porque isso é uma estratégia muito interessante, porque a gente não vai ter mais perda dessas lavouras, justamente porque essas lagartas não vão estar mais se alimentando do milho. Então, a gente vai ter, sim, uma maior produtividade. Só que, como aspecto negativo, ele traz que há uma possibilidade de surgimento de lagartas resistentes à proteína CRY. Isso realmente pode acontecer, porque se a gente tiver uma população de lagartas, a gente vai ter uma eliminação das lagartas que são suscetíveis a essa toxicidade dessas proteínas. As lagartas que não são suscetíveis, ou seja, que são resistentes a essa ação das proteínas CRY, elas podem sobreviver e, com o tempo, elas podem se tornar predominantes nessa população, de forma que esse efeito, a inserção desses genes, não vai ter mais uma característica benéfica para o ser humano, porque a gente vai ter lagartas resistentes que podem se alimentar dessas lavouras de milho. Então, uma questão tranquila, a gente vê aqui que a gente matou a questão, mesmo sem saber a resposta mesmo, a gente consegue matar a questão só eliminando essas questões que não, essas informações que não estavam no texto, que não fazem a gente pensar na resposta. O Pedrão, ele é curioso que ele foi numa coluna só, né? Aspecto positivo. Então, assim, como a gente está falando de uma correção prática, não focar muito na teoria, mas sim na artimanha de você fazer a prova,
eu acho interessante que a gente não precisa ver tudo. Se você conseguir matar a questão apenas com uma coluna, então eu acho que esse é o caminho certo. Dá para você ganhar tempo também, né? Tipo, isso economiza bastante tempo, né? Então, na próxima questão, considere dois genes, azão e bezão, localizados em cromossomos diferentes, seus respectivos alelos, azão Azinho, bezão Bezinho. Uma representação possível desses alelos durante a mitose, imediatamente antes da metáfase, seria. Então, para essa questão, não temos que lembrar daquelas fases da mitose, que seriam a prófase, a prometáfase, a metáfase, a anáfase e a telófase. A fase que ocorre imediatamente antes da metáfase é a prometáfase. E para ajudar essa questão aqui, você tem que pensar que na prometáfase, a membrana nuclear, a que forma o núcleo, ela já foi destruída, ela já foi dissipada. Então, todas as alternativas que mostram uma membrana nuclear já podem ser eliminadas da questão. Então, no caso, a D, a E e a C, que mostram membranas nucleares, já podem ser eliminadas da questão. Ficando assim, eliminando D, E e C, temos apenas A e B como possíveis alternativas. Daí você pode analisar ali no cromossomo maior, no meio azul, na letra B, aconteceu um crossing over. E crossing overs, eles ocorrem em meioses. E como aqui nós estamos falando de metáfase de mitose, a alternativa B ela pode ser eliminada também. Então, por eliminação, primeiro das três D, E e C, porque tinha membrana nuclear, e da B, por causa do crossing over, que aconteceu aqui no azulzão, nós chegamos que a alternativa correta é a letra A, que você tem todo o pareamento certinho ali, você já tem a membrana plasmática apenas, e não membrana nuclear mais, e você não tem nenhuma indicação de crossing over. Então, você tem o azão com azão, o azinho com azinho, bezão com bezão, bezinho com bezinho. Você não tem aquela troca e aquela mistura de azão com azinho. Então essa questão ela pode ser feita assim por eliminação. Bom, nessa questão, vamos ler. No que diz respeito às infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, identifique a relação correta entre grupo causador, um dos seus sintomas e se possui ou não vacina preventiva. Bom, então, primeiro a alternativa A. Ele diz IST gonorreia, causador bactéria, e um dos possíveis sintomas é ardor na uretra e secreção purulenta, e ela possui vacina. Analisando isso, a gente pode pensar, gonorreia é uma bactéria? Sim. Ela possui vacina? Não. Você poderia nem saber os sintomas. Apesar dos sintomas estarem certos, a gonorreia não tem vacina, então você já exclui essa alternativa. Então, alternativa B, a IST, hepatite C, causador, uma bactéria. Um dos possíveis sintomas, comprometimento da função do fígado, possui vacina? Não. O que está errado aqui? Hepatite C, ela não possui vacina mesmo, isso está certo. Ela compromete fígado? Está certo. Agora, causador é uma bactéria? Não. O causador da hepatite C é um vírus, da hepatite de maneira geral. A gente tem o A, o B e o C. Alternativa C, a gente vai então, porque já a A e B já está descartada, tudo bem? Alternativa C, a IST é a AIDS. O causador é um vírus, HIV. Um dos possíveis sintomas, erupção cutânea. Possui vacina? Sim. Então, acho que só pela questão da vacina aqui, a gente já sabe que AIDS a gente não tem vacina. Então, já exclui a C. Não precisa nem ler as outras colunas. Alternativa D, sífilis. Causador é um verme. Só de você lembrar de que sífilis, o causador é uma bactéria e não um verme, aqui você já pode excluir, você não precisa nem ler o resto. Alternativa E, condiloma acuminado, ou crista de galo, causador, o HPV, o vírus. Um dos possíveis sintomas, verrugas na região genital. Possui vacina? Sim. Então, a gente lembra que o vírus do HPV, que pode ser chamado de condiloma acuminado, ele vai causar esses sintomas. E, sim, ele tem vacina. Então, a gente fica com a alternativa E, excluindo a B, C, D, por aquilo que eu disse, e confirmando a alternativa E, porque, sim, ela tem vacina. Então, aqui na nossa próxima questão, a gente vê novamente uma questão citando os biomas. Ela fala assim, na transição do Cerrado para a Mata Atlântica, ocorre uma substituição de vegetação.
que resulta em mudanças na frequência de certas características das plantas. Identifique 2 mudanças decorrentes dessa transição. Na alternativa A, a gente tem aqui aumento da frequência de caules e galhos tortuosos e o aumento da frequência de plantas que apresentam folhas largas. Então, aqui ele já deu 2 características e cada uma dessas características está presente em um desses biomas que ele falou aqui para a gente. Então, se a gente se lembrar, no cerrado, a gente vai ter plantas com caules e galhos tortuosos. Isso ocorre por características do solo do cerrado, que é um solo que é rico em metais, inclusive alumínio, e isso gera um solo mais ácido, que acaba dando essa característica para as plantas do cerrado. Então, a gente já vê aqui que a alternativa A está errada, porque, na verdade, a gente vai ter uma diminuição da frequência de caules e galhos tortuosos. E depois, ele fala do aumento da frequência de plantas que apresentam folhas largas, o que estaria certo. Porque, se a gente se lembrar, em biomas pluviais, que a gente tem uma grande quantidade de chuvas, que é característico da Amazônia, da Mata Atlântica, a gente vai ter folhas largas justamente porque essas plantas elas precisam realizar uma grande transpiração, que é a perda de água na forma de vapor. Então, por isso, tanto na Mata Atlântica como na Amazônia, a gente vai ter folhas largas, ou também chamadas de latifoliadas. Então, a gente tem aqui que a resposta aqui da questão é a alternativa C. Então, a gente vai ter uma diminuição da frequência de caules e galhos tortuosos, justamente porque a gente está tendo essa transição, e um aumento da frequência de plantas que apresentam folhas largas ou latifoliadas, que é característico da Mata Atlântica. Vocês querem comentar alguma coisa nessa questão? Acho legal comentar essa questão, que ela aborda vegetação, biomas. Folhas largas, folhas latifoliadas, então, a gente vai, como o Pedro falou, encontrar em biomas pluviais, então, que também é uma vegetação muito densa. Então, a gente pensa que, por ser uma vegetação densa, pode ter árvores grandes e árvores pequenas, pode ter essas árvores grandes que diminuem a área de exposição solar das árvores que estão abaixo delas. Então, é uma evolução adaptativa, né? As folhas largas para justamente conseguir absorver luz e realizar fotossíntese. E até pensando numa questão que pode aparecer em outros vestibulares ou até numa segunda fase, e pensando nisso que o Takeshi falou, a gente tem uma relação muito interessante entre as plantas, que é o epifitismo. São as epífitas que acabam ficando no topo de árvores mais altas, justamente para poder realizar a fotossíntese e absorver essa luz de uma forma mais eficiente. Então, nessa questão, os gráficos mostram a variação nas taxas de emigração, imigração, mortalidade e natalidade de uma dada população de mamíferos ao longo de 20 anos. Ele traz todos os gráficos aqui da taxa de emigração, da taxa de imigração, de mortalidade e de natalidade. Com base nesses gráficos, o tamanho dessa população deve... Então, essa questão é uma questão de dinâmica populacional. A gente deve ter uma ideia que essa população ela pode se manter constante, ela pode aumentar ou diminuir. E isso vai depender de uma equação que está relacionada com esses 4 fatores. A gente vai ter um aumento na população se a gente tiver uma maior natalidade junto com uma maior imigração nessa população. Ou seja, se a gente tiver mais indivíduos nascendo e uma maior chegada de indivíduos. A gente vai ter uma diminuição nessa população se a gente tiver a emigração, ou seja, a saída de indivíduos dessa população, ou se a gente tiver uma maior mortalidade, que assim a gente vai ter uma diminuição de indivíduos nessa população. Então, a gente tem que pesar esses 4 fatores. Como a gente pode ver aqui, o gráfico da taxa de emigração, ele é meio que espelhado, ele é igual ao da taxa de natalidade. Então, eles meio que se anulam, porque se a gente pensar pela taxa de imigração, está saindo indivíduos da população, a gente vai ter uma compensação desses indivíduos que estão saindo com o nascimento de outros indivíduos. Então, se a gente analisar só esses 2 gráficos, a população ela estaria constante. E a mesma coisa para os outros 2 gráficos, porque se a gente analisar, esses outros 2 gráficos, eles têm um início no mesmo ponto, e a taxa é igual com o decorrer do tempo.
Então, à medida que a gente tem indivíduos chegando, ou seja, pela imigração, a gente vai tendo a morte de indivíduos de forma que a gente vai ter a população constante, porque esses gráficos se anulam, porque basicamente esses gráficos são iguais, a taxa nesses gráficos são iguais. Então, com base nesses gráficos, o tamanho dessa população deve manter-se constante ao longo do período considerado. E é o que a gente vê nessa primeira equação, porque a gente tem a natalidade mais imigração é igual a mortalidade mais imigração. Próxima questão. A determinação do sexo em embriões de tartaruga de couro depende da temperatura a que o ovo foi exposto. Isso está relacionado à ação da enzima aromatase, que converte a testosterona em estradiol. A expressão gênica e a atividade dessa enzima nas gônadas são dependentes da temperatura, conforme indicado na figura. Então, de acordo com a figura, você pode ver que a temperatura influencia na atividade da aromatase. Quanto maior a temperatura, maior a atividade da aromatase. E você também vê nas figuras do lado do gráfico que de 28 a 30 graus Celsius, a transcrição gênica da aromatase aumenta. Então, de 28 a 30 graus Celsius é uma temperatura ideal para que a aromatase transforme a testosterona em estradiol, que é um tipo de estrógeno. Enquanto que, em uma temperatura de 24 a 28 graus Celsius, a transcrição gênica da aromatase ela é cancelada, ela é reduzida, logo a aromatase ela não é produzida. E por isso ela não consegue, ela não passa a transformar a testosterona em estradiol. Então vamos ver o que as alternativas dizem. Primeiro, sobre a determinação do sexo em tartarugas de couro, é correto afirmar que a atividade máxima da aromatase determina a diferenciação sexual masculina? Não, porque a diferenciação sexual masculina ela precisa de testosterona. Quando você tem uma ação da aromatase muito elevada, você transforma a testosterona em estradiol. Então, a testosterona diminui com a atividade máxima da aromatase. Logo, isso determina uma diferenciação sexual feminina e não masculina. Então, a letra A se elimina por causa disso. Daí, a letra B. O maior nível de transcrição do gene da aromatase coincide com a menor atividade da enzima? Aí você vê que não, porque o maior nível de transcrição do gene da aromatase coincide com o maior nível de atividade da enzima, e não ao contrário. Quanto mais você transcreve o gene da aromatase, maior será a atividade da enzima, porque ela vai ser mais produzida. Da letra C. Em temperaturas entre 28 e 30 graus Celsius, a maioria dos embriões diferenciam-se em fêmeas. Você vê ali, sim, a maioria dos embriões de 28 a 30 graus Celsius se diferenciam em fêmeas, já que você tem uma maior atividade da aromatase, uma maior transformação de testosterona em estradiol. Então, quando você tem uma grande quantidade de estradiol, a quantidade de fêmeas que são diferenciadas é maior do que a de machos. Só para finalizar, por que as D e a E seriam erradas? A letra D fala que há um equilíbrio do nascimento de machos e fêmeas a 26 graus Celsius. Não, a 26 graus Celsius você teria uma maior produção de embriões machos, porque a aromatase, ela de 24 a 28 graus Celsius, onde 26 é no meio dos dois, a atividade da aromatase ela é reduzida, você tem mais testosterona e, portanto, menos formação de embriões fêmeas, de embriões femininos. E letra E, a atividade da aromatase depende da quantidade de estradiol disponível. Não, a atividade da aromatase, o substrato da aromatase é a testosterona, então ela depende da quantidade de testosterona e não de estradiol disponível. Então, nessa questão, o tempo de decomposição dos diferentes resíduos sólidos condiciona a destinação de cada tipo, visando a diminuir os impactos ambientais causados por seu descarte. O gráfico mostra dois grupos de resíduos sólidos, X e Y, produzidos pela população humana com diferentes tempos de decomposição. Então, a gente vê aqui o gráfico no eixo Y, tempo de decomposição em anos. No eixo X, a gente tem os grupos, né, de resíduos sólidos, X e Y. Já dá para pensar aqui, analisar o grupo de resíduos sólidos, o X, ele tem um tempo de decomposição muito menor, né, do que do Y. Então, você vê que do Y é uma faixa
mais alta, ela está aí entre talvez 150 até 500 anos. Na média, aí uns 350, diria, ou 300. Enquanto que no X, ela vai de 0 até 100 anos. Então, ficaria numa média de 50 anos. Bom, então, baseado nisso, vamos para as alternativas. Mas antes disso, vamos ver o box Not e Adote. Considere que os resíduos do grupo X e Y foram expostos às mesmas condições, sem decomposição acelerada. Bom, então, partindo para as alternativas, de cima para baixo, de baixo para cima, nós temos garrafas de vidro fazem parte do grupo X e sua destinação recomendada é a incineração. Nessa alternativa, a gente pode pensar que vidro dificilmente vai ser recomendado a incineração, né? Pode ser outros modos de reaproveitamento, mas incineração, não. Então, essa está errada. A alternativa D, embalagens de papel fazem parte do grupo Y e sua destinação recomendada é o reuso e a reciclagem. Bom, realmente, papel pode ser reciclado, mas esse tempo que ele dá do grupo Y é muito grande. E o papel, ele tem um tempo menor do que isso. Então, a alternativa dele está errada também. Alternativa C, garrafas PET fazem parte do grupo X. E sua destinação recomendada é o aterro sanitário. Bom, um grande erro dessa alternativa é recomendação de aterro. Garrafa PET, a gente pode ter outras formas de reaproveitamento, né? Reuso e reciclagem, por exemplo. Então, essa alternativa também está errada. Alternativa B, embalagens de papel fazem parte do grupo Y e sua destinação recomendada é a incineração. Então, de novo, não faz sentido porque o que a gente menos quer é incinerar, produzir poluentes. Então, a alternativa B também a gente descarta. A gente fica na alternativa A, mas para confirmar, desencargo de consciência, garrafas PET fazem parte do grupo Y e sua destinação recomendada é o reuso e reciclagem. Então, a gente pode ver que está tudo certinho aqui. Realmente, garrafas PET, elas têm um tempo de decomposição alto, como no grupo Y, e é realmente recomendado reuso e reciclagem, né? Então, aqui na nossa próxima questão, a gente vê uma questão de botânica, e uma coisa importante da gente falar é que a FUVEST, ela gosta muito de botânica, assim como outros vestibulares também. Mas a gente tem uma alta incidência de questões de botânica, tanto na primeira como na segunda fase. Só para a gente ter uma noção, se a gente pegar os vestibulares de 2000 até 2018, apenas em 3 anos a gente não teve questões de botânica na primeira fase da FUVEST. Então, é um tema muito importante na FUVEST e também pensando na segunda fase. Então, indo aqui para a questão, considere 3 espécies de plantas, X, Y e Z, e suas características. A planta X não possui flores, mas é polinizada pelo vento. Além disso, não possui frutos, mas suas sementes são dispersas por aves. Aqui ele deu várias características importantes para a gente. Esse grupo de plantas não possui flores, não possui frutos, mas possuem sementes. E com essas características, a gente já consegue saber que ele está falando do grupo das gimnospermas. E uma dica muito importante para a gente lembrar essas características e não confundir as características dos grupos é a gente lembrar do que significa o termo gimnospermas e o termo angiospermas. Se a gente se lembrar, o termo esperma faz referência à semente. Então, a gente já consegue saber pelo nome dos grupos de plantas que tanto os gimnospermas quanto as angiospermas possuem sementes. E esses dois grupos são os únicos grupos de plantas que possuem sementes. Já o termo anjo faz referência à urna. Então, a gente está tratando de um grupo de plantas que possui uma urna com sementes. A urna que é justamente o fruto. Então, a gente já consegue saber que as angiospermas são um grupo de plantas que possuem fruto e também sementes. Já as gimnospermas significam semente nua, porque gim faz referência ao termo nua. Então, é um grupo de plantas que não possui frutos. E lembrar que as flores são uma estrutura reprodutora muito importante, exclusiva das angiospermas, que vai levar à produção do fruto. Então, aqui, nessa primeira descrição, a gente já consegue saber
que ele está falando das gimnospermas. A planta Y não possui flores, nem sementes, nem frutos. A gente não consegue saber de cara que grupo que ele está falando, mas a gente já sabe que ele não está falando das gimnospermas, porque possuem sementes, e também não está falando das angiospermas, porque as angiospermas possuem sementes, frutos e flores. A planta Z possui flores e é polinizada por aves. Além disso, possui frutos e suas sementes são dispersas por aves. E aqui a gente já consegue saber que a planta Z é justamente uma angiosperma, porque ela possui flores, frutos e também a semente. Então a gente sabe que a X é uma gimnosperma, a gente ficaria aqui entre a alternativa B e a alternativa E, e a gente sabe que a planta Z é uma angiosperma, a gente já chegaria na alternativa B, sendo que a planta Y seria uma pteridófita. Pela descrição, ela poderia ser também uma briófita, mas só pela primeira e a última descrição a gente já mata a questão e chega na alternativa B. Bom, nessa questão, o gás carbônico atmosférico reage com a água do mar, conforme detalhado na equação 1. Então, a gente vê aqui na equação, né, o CO2 reagindo com a água, formando aqui o ácido carbônico e também bicarbonato e hidrogênio. Ele diz depois que as condições ambientais causadas pelo aumento de gás carbônico na atmosfera influenciam em processos caracterizados pela reação da equação 2, que a gente vê lá embaixo, durante o desenvolvimento de diversos organismos marinhos. Então, aqui ele mostra a equação 2, né? O cálcio, na forma de íon, mais o carbonato, na forma de íon, resultando no carbonato de cálcio. Então, a gente tem, por base dessas afirmações, ele quer saber qual que é a alternativa correta. Antes de ver as alternativas, vamos ler o note a dot, né? Considere o bicarbonato solúvel e o carbonato de cálcio insolúvel. Então, carbonato de cálcio insolúvel, o CaCO3, e o bicarbonato, né, solúvel. O bicarbonato, que seria o HCO3. Então, vamos nas alternativas. Alternativa A. O processo 1 resulta em diminuição da alcalinidade da água do mar, comprometendo a estruturação de recifes por interferir na formação dos esqueletos calcários dos corais, conforme a reação 2. Bom, então, se a gente for analisar mais precisamente, o processo 1, o que está acontecendo no processo 1? No final, está tendo aqui uma liberação de H+, né? Se é uma liberação de H+, então o meio vai ficar mais ácido. Mais ácido quer dizer menos alcalino. Diminuição da alcalinidade. Então, a primeira afirmação aqui, resulta em diminuição da alcalinidade, está tudo certo. Compromete a estruturação de recifes? Sim, porque se fica ácido e justamente a estrutura do recife é meio básico, então vai comprometer a formação dos esqueletos dos corais, conforme a reação 2, que a gente vê no texto. Bom, então na alternativa B, só para desencargo de consciência, o processo 1 resulta em aumento da alcalinidade. Aqui a gente já pode parar e já pode lembrar, tá errado, porque se libera H+, ele não vai aumentar a alcalinidade, ele vai diminuir. Então, o B está errado. O C, o processo 1 não altera a alcalinidade. Está errado também. Ela vai diminuir a alcalinidade. C está errada. D, o processo 1 resulta em diminuição da alcalinidade. Opa, por aqui está certo. Vamos continuar lendo, então. Aumentando o pH e beneficiando o processo demonstrado em 2. Aí a gente já vê um erro, né? Porque diminuir a alcalinidade, tudo bem. Aumentando o pH. Na verdade, é o oposto, né? Se o meio fica ácido, o pH ele diminui. Então, a gente descarta essa alternativa também. Alternativa E. O processo 1 resulta em um aumento de alcalinidade. Então, também podemos descartar, tudo bem? Então, acho que essa questão fica bem claro que a alternativa A, pela diminuição da alcalinidade, e compromete a estrutura dos recifes. Bom, então, nessa questão de genealogia, vamos ver o que apresenta aqui. Ela representa uma família em que aparecem pessoas afetadas por adrenoleucodistrofia. A mulher 3.2 está grávida e ainda não sabe o sexo do bebê. Mostra aqui, né,
toda a relação genealógica, a relação correta entre o padrão de herança dessa forma dessa doença e a probabilidade de que a criança seja afetada vamos primeiro pensar, será que é ligado ao X, ligado ao Y, autossômico? A primeira coisa que a gente pensa é a autossomia, né? Porque é o mais simples. Autossomia, geralmente, ela vai ser caracterizada numa genealogia por uma proporção igual entre homens e mulheres afetados. Bom, aqui a gente vê só homem afetado, né? Provavelmente não seja autossomia, mas vamos tentar ver se realmente não é autossomia. Bom, então, partindo da genealogia, antes disso, vamos analisar as alternativas. Tem ligado ao X, ligado ao Y e autossômico. Como a gente vai ter que decidir se é ligado ao sexo ou se é de caráter autossômico. Vendo assim, tendo em vista que a questão como um todo ela é tendenciosa, porque ela fala entre homem não afetado, homem afetado, mulher não afetada, então tende a gente pensar ligado ao sexo. E outra coisa que favorece a gente pensar que é ligado ao sexo e não à autossomia é pela proporção, né? A gente vê que só tem 2 homens afetados e não tem uma proporção igual de mulheres, então é outro indício que provavelmente vai ser ligado ao sexo. Mas se for ligado ao sexo, então a gente também tem que pensar, será que ligado ao X, ligado ao Y? Bom, geralmente nas provas, se tem 2 alternativas parecidas, provavelmente é mais essa, né? Então, a gente vê que tem 2 alternativas que são ligadas ao X e uma ligada ao Y. Provavelmente o Y não é, mas vamos ter uma certeza. Se fosse ligado ao Y, o pai e o filho teriam que ser afetados. E aí a gente vê que isso não ocorre na linha 1 e linha 2. O pai da linha 1, o filho da linha 2, pelo contrário, ele é afetado e o pai da linha 1 não é afetado. Então aqui a gente já pode descartar a alternativa C. Então vamos ficar na hipótese de ser A e B, ligado ao X, recessivo. Baseando nisso, a gente faz aqui um esquema. Então, vendo aqui o esquema, na linha 1 aqui, a pessoa 1, Y porque é homem, X razão porque não é afetado. Na pessoa 2, X razão não é afetado. E por que esse X razinho? X razinho porque o filho vai ser afetado, né? Então, como o pai ele vai dar o Y, então a mãe necessariamente, obrigatoriamente, tem que dar o gene afetado, então o Xazinho. E na linha 2, então, a gente tem, como tinha dito, Xazinho Y, que é afetado. Na pessoa 2, a gente tem Xazão, proveniente do pai, e Xazinho, porque no filho lá embaixo é afetado, então tem que ter esse Xazinho, porque o pai vai dar o Y, então a mãe tem que dar necessariamente o gene afetado. A pessoa 3, Y, Xazão, né, porque ela não é afetada e é homem. E na linha 3, a gente tem aqui na pessoa 1, Xazinho Y, porque é afetado e homem. No 2, a gente tem Xazão, porque não é afetado, e X alguma coisa, porque a gente não sabe. No 3, a gente tem Xazão Y, porque é um homem não afetado. Bom, então a questão ela vai pedir a probabilidade que a criança seja afetada. E é interessante notar que na alternativa, ele pede a probabilidade afetada, mas para menino. Então, vamos analisar com calma. Primeiro, essa mulher 3.2, ela é Xazão alguma coisa. Para ser afetado, ela tem que carregar o gene afetado, então ela não pode ser Xazão. Então, a gente vai pensar que vai partir da hipótese que seja Xazinho. Porém, a chance para ela ser isso é 0,5%. É 50%, desculpa, que é meio. Bom, então, como a gente parte do pressuposto que seja Xazinho, que a probabilidade dela ser isso é 50%, então a gente fazendo o quadro das combinações possíveis, né? A gente vai ter 4 genótipos, certo? Xazão, Xazão Y, Xazinho e Xazinho Y.
Desses 4 genótipos, apenas um vai ser afetado, né? Que vai ser o Xazinho Y. E então, de 4 genótipos, um afetado, e esse afetado é homem ou mulher. Como tem o gene Y, é homem. Então, a gente tem 1/4 de chance, o que caracteriza 25%. E no caso seja menino. Então, por isso que a alternativa correta é a alternativa B. Então foi isso, pessoal. Espero ter curtido o vídeo. Vou deixar o Takeshi falar algumas considerações da prova, da parte de biologia em si. Então, mais uma vez eu agradeço aí por vocês terem me convidado aí para ajudar vocês a corrigir essas questões. Bom, pelo que pude notar, assim, acho que a questão mais difícil mesmo foi a de genealogia, né? Genética. Acho que requeria um tempo, não é nem pela dificuldade, mas requer um tempo grande para um espaço curto, né? Porque a gente sabe que no vestibular a gente tem pouco tempo, tem outras questões para fazer. Eu acho que, no geral, a prova, essas questões de biologia, elas foram, sim, um pouquinho mais fáceis, se comparado a alguns anos anteriores. Acho que, na verdade, ela segue um pouco o padrão da FUVEST, de biologia nunca ser tão terrível, nunca ser tão difícil. Então, eu acho que ela manteve os padrões. Então é isso. Obrigado, Takeshi, por participar do nosso vídeo aqui. Valeu. Então é isso, pessoal. Falou e até mais.